Eu conversei com a Rebeca aqui rapidinho, porque apareceu uma barata aqui atrás. Fiquem calmos. Não criemos pânico. De acordo com o nosso irmão Zé Cláudio, é uma barata convertida. Ele falou, a barata é convertida, pastor. Eu falei, tá bom então, vou deixar ela aí. Por que eu estou brincando com essa frase que apareceu agora aqui, de maneira muito inusitada, né? Porque o meu assunto de hoje, irmãos, é tentar responder a seguinte pergunta, que eu espero passe a ser bastante relevante para a sua vida, como tem sido e como passou a ser para a minha. A pergunta é a seguinte: por que eu e você somos cristãos? Por que eu e você nos reunimos nesse lugar para adorar a Deus, para servir ao Senhor? Por que eu e você temos o privilégio de comer do pão, beber do cálice, especialmente quando a gente pensa nas inúmeras possibilidades que haveriam na nossa história de vida até essa noite, e que nos levassem para lugares muito distantes daqui? Por que eu e você estamos aqui e não estamos lá fora, envolvidos com uma possibilidade inumerável, incontável, de formas de pecado? Por que não somos uma dessas vidas que está desprezada, jogada ao lixo, que está envolvida com tantas e tantas formas de pecado que hoje se estabelecem no mundo? Por que somos seguidores de Cristo? Por que não somos seguidores de Confúcio, de Maomé, de Allan Kardec? Por que não somos testemunhas de Jeová, por exemplo? Por que somos cristãos? Por que eu e você servimos a Jesus e cremos nele como Senhor, como Cristo, enviado por Deus para a salvação de pecadores como eu e você? Por quê? Por que não estamos em outras fileiras, que agora ignoram, desprezam, não creem, não sabem de nada disso? Qual é a resposta que pode ser dada quando fazemos esse contraste e quando pensamos nele em termos da nossa própria vida? E eu sei que algumas respostas logo aparecem na nossa mente, no nosso coração. Algumas delas são até parcialmente verdadeiras, mas elas não dão conta de responder essa pergunta de maneira definitiva. Alguns podem pensar, pastor, eu sou cristão porque meus pais eram cristãos, nasci numa família cristã, recebi educação cristã e, portanto, tenho uma herança cristã. É verdade, isso pode ser verdade em alguns casos, faz parte da resposta. Entretanto, você há de concordar comigo que há muita gente que nós conhecemos, que nasceu em família cristã, tinha pais cristãos, teve uma educação cristã e ainda assim, depois de um tempo, abandonou, rejeitou, repudiou toda essa herança. Eu mesmo não me enquadraria nesse grupo. Meus pais não eram cristãos. Meus pais, minha mãe especialmente, só se converteu depois da minha conversão. E eu sei que aqui, talvez muitas famílias não estão nessa categoria de gente que participou de uma herança cristã e que parte disso foi a resposta para essa pergunta. Segunda possibilidade é pensar, pastor, eu sei que eu sou porque no dia tal, do ano tal, na noite tal, um pregador pregou a palavra, eu entendi a mensagem do Evangelho, levantei a mão e me converti. Eu diria que também isso é apenas parte da resposta. Embora ela pareça ser a melhor resposta, não é. Embora isso inclua a resposta, ela não é a melhor resposta. E vou explicar por quê. Existem estatísticas no Brasil que mostram que um percentual muito pequeno das pessoas que levantam a mão após um sermão evangelístico permanecem de fato nas fileiras
da igreja. A gente acha que todo mundo que levanta a mão depois vira de fato um cristão verdadeiro e genuíno. Não é verdade. Eu conheço um monte de gente que já fez esse caminho algumas vezes na vida e acabou não tendo perseverança para permanecer. É verdade que todo cristão verdadeiro e genuíno passa talvez por uma experiência dessa. Talvez, tem gente que nem nunca levantou a mão e por causa disso não deixou de ser de fato um cristão. Então veja, isso pode ser a resposta, mas é parte dela. Eu podia ficar aqui apresentando para você uma série de respostas que são apenas parte da questão. Mas antes de você comer o pão e beber o cálice essa noite, eu quero convencer você, irmão, primeiro com base na experiência de conversão do apóstolo Paulo, depois de uma certa maneira na minha própria experiência de conversão, e depois na sua própria experiência de conversão, que a resposta final e definitiva não está no background, na história de educação cristã, das circunstâncias, da família e dos pais, não está relacionada com uma decisão pessoal, não está relacionada com uma resposta a um apelo evangelístico, mas eu e você só somos cristãos porque Jesus Cristo perseguiu a gente, porque Jesus Cristo incansavelmente correu atrás da gente e agiu em nosso coração, de maneira que sem a perseguição dele, de maneira que sem o agir dele atrás de nós não passaríamos de baratas não convertidas. Nós não passaríamos de vidas jogadas no lixo, desperdiçadas e jogadas à própria sorte. Vou convencer você de que só amamos a Cristo e só somos o povo dele porque ele nos amou primeiro. E essa expressão que eu tiro do apóstolo João é a ideia de que Jesus perseguiu a gente. Jesus ficou no nosso encalço, ficou atrás da gente por algum tempo, até que ele pudesse dar um checkmate e nos fazer crer na graça, no amor, do perdão, na vida que ele tem para nos oferecer. Para usar a expressão de uma outra maneira, não foi você que procurou por Jesus, foi Jesus que andou sempre procurando por você. Não foi você que abriu a porta do seu coração, mas foi ele que bateu de maneira tão insistente que você abriu. É verdade que você abriu, mas você só abriu porque ele bateu. E ele bateu de maneira insistente, a ponto de você poder abrir. Uma expressão do passado de um poeta cristão dizia que Jesus é uma espécie de cão de caça do céu. É como um cão. Essa expressão talvez seja para a gente um pouco frívola, assim, irresponsável, mas não é. É a ideia de que Jesus está o tempo todo perseguindo aqueles a quem ele quer salvar. E ele faz isso de maneira incansável, insistente, até que essa vida se renda a ele. De uma outra maneira, e voltando ao mesmo princípio, quando a gente lê lá no Salmo 23, verso 6, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Essa expressão me seguirão poderia ser traduzida como me perseguirão, me buscarão. A bondade e a misericórdia estarão em meu encalço, a minha procura, até que ela me ache. E eu e você só estamos aqui, irmãos, porque em algum momento da história
da nossa vida, Ele fez isso pela gente. E nenhum de nós estaria aqui, nenhum de nós seria povo dele, se Ele não tivesse agido assim a nosso favor. Faço isso, amados, com base na história de conversão do apóstolo Paulo, e não vou ler toda a história, que é muito conhecida. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 26, verso de número 14, e lerei apenas o verso 14, vou chamar apenas a atenção para uma frase do verso 14. Atos capítulo 26, verso de número 14. Vamos relembrar rapidamente o que aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Essa talvez seja a conversão mais conhecida de toda a Escritura. Ela é a mais propagada, a mais badalada, mais falada de toda a Escritura. Todo mundo conhece a história de conversão do apóstolo Paulo. E essa é uma conversão que impactou muito a vida do próprio apóstolo Paulo. Ele conta essa conversão em pelo menos duas vezes. Uma do capítulo 22 de Atos, em que ele faz a sua defesa. E depois aqui no capítulo 26, em que ele discursa perante o rei Agripa. Vamos relembrar rapidinho o que aconteceu na conversão dele. Ele está indo para Damasco. E de acordo com Atos 9, onde está a narrativa da conversão, ele vai para lá respirando ameaças contra os discípulos do Senhor. Ele vai para matar os discípulos. E quando ele está a caminho de Damasco com as cartas para prender esses crentes, ele queria levar homens e mulheres para Jerusalém. E nessa viagem para Damasco, o texto diz que ele, estando estrada fora, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam embudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Ele se levanta, abre os olhos, não pode ver nada, é guiado pela mão, vai para Damasco e fica 3 dias ali, sem comer nada e sem beber. Você é de lembrar a história. Ananias aparece e é usado por Deus para fazer ele voltar a enxergar. Em Atos 22 ele conta a mesma história. Mas quando ele chega em Atos 26, no verso 14, ele acrescenta uma frase que ele não havia apresentado em nenhuma outra narrativa, nem em Atos 22, nem em Atos 9. Vamos então ler o verso 14, eu vou deixar você perceber que frase é essa. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Qual é a frase? Alguém achou, irmão? Um de cada vez, que tem muita gente falando, não estou. Qual é a frase, irmão? É essa última frase aí. Dura coisa é recalcitrares contra os agrilhões. Isso não está em Atos 9, não está em Atos 22, e só aparece aqui. Sabe o que Paulo está dizendo? Que quando ele encontra Jesus, Jesus diz para ele assim: já tem tempo que eu estou te procurando, hein, Saulo? Tem um tempão que eu estou à tua procura. Eu já andei cuidando de você há um bom tempo, mas agora chegou a hora do checkmate. Agora você se rende a mim definitivamente. Mas dura coisa foi você ficar resistindo contra os meus aguilhões. Não é
uma conversão que acontece de maneira repentina em Atos 9. A conversão de Atos 9 é resultado de um processo de perseguição de Jesus para com Paulo. É como se ele dissesse assim: Paulo, você acha que você que está me perseguindo? Eu estou te perseguindo já há muito tempo. E agora você vai cair do cavalo para ser meu. Para ser meu de uma vez por todas. E Jesus usa uma expressão muito curiosa aqui, irmãos. Essa expressão, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões, que não é uma palavra muito nossa, do nosso vocabulário. Dura coisa é recalcitrares, é o seguinte: é doloroso, Paulo. Doloroso ficar resistindo às minhas investidas contra você. Essa expressão, recalcitrar contra aguilhão, e aguilhão aqui podia ser traduzido como espora, como vara, é a ideia de um fazendeiro. E você já deve ter visto essa imagem, um fazendeiro que pega aquele potro selvagem, que não quer, sob hipótese alguma, deixar que ninguém monte sobre ele. E o fazendeiro tem que ter paciência, tem que ser incansável para domar o potro, para manter o potro sob custódia e para permitir que esse potro faça aquilo que o fazendeiro quer que ele faça. E nesse processo, o fazendeiro fica ali instigando, dominando, mexendo, e vou usar a expressão do Facebook, cutucando, até que ele possa vencer a resistência. E nesse processo o potro sofre, porque dói, mas a dor é necessária para que o potro aprenda a se submeter ao senhorio do fazendeiro. Sabe o que Jesus está falando para Paulo? Paulo, eu venho tentando cutucar você de várias maneiras, e agora chegou a hora de você ser inteiramente meu. Pergunta é a seguinte: como é que esses aguilhões foram usados no caso de Paulo? Que aguilhões são esses que Jesus diz para ele já tinham sido usados na relação anterior de busca que Jesus estava estabelecendo para com o apóstolo? Porque ele diz, olha, versículo 14, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. A gente não tem aqui no texto a informação clara do que é isso. Paulo não dá explicação para a gente, mas eu vou fazer pelo menos 3 suposições aqui que eu acho que são muito adequadas, quando a gente entende essa lógica e esse princípio que o texto está estabelecendo, e como é que ele se aplica no caso de Paulo. Vou ser breve nisso. Acho que o primeiro aguilhão, que eu sugeriria se encaixar perfeitamente bem aqui, é que Jesus em muitas ocasiões cutucou, desordenou, atrapalhou a mente do apóstolo Paulo. Paulo era um homem, irmãos, que encontrava em Jesus uma ameaça ao judaísmo. Por isso ele vai lá matar os cristãos. Para Paulo, Jesus era um impostor. Para Paulo, Jesus não podia ser o Messias, porque ele havia sido crucificado no madeiro, e Deuteronômio falava que quem estava crucificado no madeiro era maldito, e um maldito não pode ser o Messias na cabeça desse homem. Mas ele sabe ao mesmo tempo que esse Jesus já havia mostrado em muitas ocasiões a sua autoridade, o seu poder. Ele era capaz de ressuscitar mortos, capaz de curar toda sorte de enfermidades. Ele era capaz de alimentar multidões com pouquíssimos pães. Ele era poderoso para andar sobre o mar. Ele era poderoso para acalmar tempestades. E Paulo fica pensando, como é que pode um homem exercer tanto poder sobre a terra e ao mesmo tempo ter atrás de si uma legião de adoradores? É possível conciliar a imagem que esse homem tem com a interpretação que eu tenho dele?
Além do mais, ele é um homem que serve os pobres. Ele é um homem de doçura, de cantura, de mansidão, de amor, que lava os pés dos apóstolos, que se identifica com a viúva, o órfão, o abandonado, o desprezado. Ele é um homem que ama e ama de verdade. Quando Paulo confrontava essas imagens, ele estava sendo norteado na sua mente. Era Jesus cutucando Paulo. Era Jesus destruindo na mente e no coração dele a resistência que ele tinha para com a figura de Cristo. Segunda maneira que isso pode ter aparecido é que Paulo tinha também memórias que o faziam ficar completamente atordoado diante de Jesus. Você há de se lembrar, irmãos, que de acordo com Atos capítulo 8, verso 1, Paulo consentiu com a morte de Estevão. E aquele deve ter sido um dia que marcou para sempre a memória de Paulo. Essa memória incomodava profundamente ele. Porque ele viu um homem temente a Deus, discípulo de Cristo, ser apedrejado até a morte. E viu também os céus se abrirem para esse homem, de maneira que ele viu Cristo sentado à direita, à destra do Pai. E esse homem, mesmo apedrejado, foi capaz de afirmar para todos os seus algozes: Pai, não lhes impute esse pecado. Repetindo o que Jesus havia dito na cruz do Calvário: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E Paulo fica ainda mais intrigado: como pode esse povo que adora esse Cristo, não só o adora, mas o adora a ponto de entregar a vida por ele, e entregando a vida por ele, são poderosos, capazes de, mesmo no apedrejamento, perdoarem os seus algozes? É Jesus cutucando Paulo e trazendo à memória dele aquilo que deixava ele tão atordoado. Minha última proposta seria pensar que Paulo também era afetado na sua consciência. Paulo era um homem, irmãos, de acordo com a Escritura, irrepreensível, de acordo com a lei. Ele se olhava como um homem que não cometia nada que transgredisse a lei de maneira clara, definitiva e óbvia. Havia de fato nele uma ideia, uma percepção sobre ele mesmo, que fazia acreditar que ele estava acima dos homens. Mas a Bíblia diz que uma certa vez Paulo se deu conta do mandamento sobre a cobiça. E ele, em Romanos capítulo 7, diz assim: olha, eu descobri que o meu coração está cheio de desejos maus, que embora eu não fosse repreendido pela lei nas obras exteriores, a minha consciência me acusa dos demônios que existem dentro do meu coração, das maldades que eu carrego na minha alma, das cobiças que eu tenho para com aquilo que não me pertence. A minha consciência me faz enxergar que eu não sou tão bom quanto eu imagino ser diante desse Deus. E eu me dou conta de que Ele está cutucando a minha consciência para que eu enxergue a minha necessidade dEle. Atos capítulo 9, irmãos, é Jesus dando o checkmate a esse processo. É Jesus encurralando o apóstolo Paulo para que ele, de uma vez por todas, perceba, creia, confie e se renda a Jesus.
Deixa eu dizer que esse é o princípio que eu me dei conta ser verdade na minha própria vida. Quando eu olho para a minha história, irmãos, para a minha história pessoal, e eu vou fazer disso aqui apenas uma ilustração do mesmo princípio, eu me dou conta que esse Jesus esteve sempre à minha procura. Sempre à minha procura. E que eu só estou aqui agora porque Ele insistiu incansavelmente em me buscar. E no meu caso eu podia dizer que 2 aguilhões Ele usou com toda certeza. O primeiro deles é que eu tinha um medo enorme de estar alienado de Deus. Esse negócio apareceu precoce na minha vida. Eu era um garoto ainda de quase 10, 11 anos de idade, e eu tinha medo, porque alguém me disse em algum momento na minha vida que se eu morresse pagão, eu ia para o inferno. Aí, amados, eu fiquei numa busca incansável de virar coroinha de igreja católica. Porque eu achava, realmente eu achava, que a maneira de resolver o meu problema com Deus era virar o cara mais religioso da vida. Fiz primeira comunhão quando eu já era grandão. Fui lá, recebi a crisma, que era o nome que se dava, não sei se é o nome ainda hoje. Mas eu era chato, eu ficava perguntando coisas para o padre. Questões que o padre não queria responder. Mas esse sentimento de alienação me empurrava na direção desse Deus que me parecia estar muito distante de mim. Muito distante de mim. O segundo aguilhão foi um revés que aconteceu na vida do meu pai. Eu não vou contar a história toda porque não vem ao caso. Mas eu lembro quando menino, eu ainda visitava o meu pai num manicômio. Porque a situação dele ficou muito delicada e a gente tinha que ir lá. E eu lembro disso, irmãos, às vezes eu encontrava meu pai nesse lugar, desnudo, sem reconhecer os filhos, sem reconhecer a mãe. E a gente ia para lá para brincar, porque era um lugar muito agradável. E comer, porque os doentes ficavam sentados comendo e comendo. Mamãe levava muita comida para o papai, mas a comida durava pouquíssimos dias. Porque ele distribuía tudo, dava tudo, e quando a mamãe voltava lá, ele estava sem nada de novo. Esse período foi muito complicado para mim, na minha infância, para os meus irmãos. Mas uma coisa aconteceu, irmãos. Jesus veio ao encontro do meu pai e transformou a vida do meu pai. E quando o meu pai foi transformado, eu percebi que era ali que encontrava-se a alienação resolvida com Deus. E com 12 anos, eu fui levado a compreender que Ele é o Cristo, que Ele é o Senhor, que é nele que eu encontro vida, é nele que eu encontro paz, perdão, salvação para a minha vida. Batizei-me com 12 anos de idade. E eu lembro que a primeira vez que eu vi um pastor pregando, eu falei, eu quero ser aquele negócio lá. Mas o ponto é, irmãos, eu olhei para essa história e falei, rapaz, é a minha história. Eu não sou Paulo, não caí do cavalo, não estava indo para Damasco, não queria matar cristão. Mas foi ele quem interrompeu a minha trajetória, foi ele quem me bateu de frente e me fez enxergar quem ele era. Mas eu disse que eu falaria da sua vida também. E vou falar da sua vida sem conhecer os detalhes dela. Porque, amados, eu e você só estamos aqui essa noite. Só estamos aqui essa noite. Só estamos aqui essa noite. E só podemos ser chamados de cristãos se de fato esse princípio já aconteceu em nossas vidas. E se não aconteceu, vai acontecer, porque não tem outra maneira. Os aguilhões estão aí, amados, em ação. São os aguilhões do medo, da vergonha, da culpa. Às vezes você está sentindo culpa e você não se deu conta de que essa culpa e essa vergonha é Jesus agindo para chamar você para perto dele. É o aguilhão da enfermidade. Uma frase boa que diz que muita gente não vem pelo amor, mas muita gente vem pela dor. É aguilhão. Talvez seja a sua história. Hoje eu ouvi de uma irmã aqui da igreja, falou, pastor, eu me converti porque eu fiquei doente. E fiquei 1 ano de cama. Aí foi nesse período que o aguilhão dele estava agindo.
eu fui levado para perto. É o medo da morte. Muita gente é aguilhoado com medo da morte. Mas é talvez também, irmãos, as circunstâncias familiares, a história de problemas com filhos. O que eu estou dizendo é que Ele é livre para agir, nos encurralar e nos levar para perto dEle. Eu espero que quando você olhe para a sua história, você perceba isso também. E se você ainda não percebeu, eu queria fazer algumas perguntas para você para terminar o meu sermão. Irmão, você vai continuar fugindo para quê, irmão? Vai continuar fugindo até quando? O que você ganha fugindo? Ganha nada. Por que você insiste em se afastar dele, à medida que ele se aproxima de você? Saiba que ele está à sua procura. Saiba que ele está à sua procura. E ele vai te achar, irmão. Vai te achar. E vai te trazer para perto dele mais cedo ou mais tarde. Eu espero que seja o mais cedo possível. Saiba que essa noite, o sermão dessa noite, pode funcionar na sua vida como um aguilhão, um checkmate, para que você se entregue de corpo, alma, vida, de uma vez por todas para Ele. Não se engane, eu e você só seremos dele quando nos rendermos inteiramente a Ele. E talvez hoje seja o seu Atos 9, o seu Atos 26, 14. Ah, Saulo, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Até quando você vai fugir de mim? Até quando você vai insistir e não se render? Amado, desista. Desista. E que a voz do Espírito Santo de Deus faça você perceber que essa é a noite para se render, para se entregar, para se submeter. E aí eu garanto, os aguilhões produzirão o efeito de fazer você ser inteiramente de Jesus a partir dessa noite. Vamos celebrar o memorial da ceia do Senhor juntos? Vamos comer.